Olá, eu sou a Mônica e hoje eu trago mais um estudo bíblico. Eu estou usando como base essa Bíblia de Estudo, a Plenitude. Eu tenho outra Bíblia em casa de estudo, que é a Bíblia da Mulher. Eu acho a Plenitude uma Bíblia muito boa. E já tive mais Bíblia, hoje eu tenho menos, mas fica a dica para quem gostar de estudar a Bíblia. A Bíblia é uma revelação do próprio Deus, é o Deus que explica o homem a essência da Bíblia. A Bíblia é um livro muito mais de fazer do que de teorizar, mas essas Bíblias de estudo, elas ajudam a gente a ter uma compreensão maior sobre o contexto histórico e social e a época em que cada narrativa foi escrita. Hoje eu vou discorrer um pouquinho sobre Levítico 27. Aqui a gente está finalizando o livro e entrando em Números, que é o último livro do Pentateuco, lembrando que o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ou melhor, quarto, né? Desculpa. E aqui fala sobre votos particulares e avaliação deles, que era feita através de um sacerdote. Esses votos particulares era quando o homem ele decidia votar algo a Deus e querendo com certeza alguma bênção, alguma graça, alguma vitória. E cabia ao sacerdote avaliar isso, lembrando que existiam votos particulares que não estavam, por exemplo, atrelados simplesmente ao desejo e à anuência do autor, mas havia também, por exemplo, uma anuência ou não em conjunto. Vou dar um exemplo. Uma mulher casada, uma mulher que vivia ainda solteira na casa dos seus pais, ela estava atrelada primeiro à obediência ao pai e depois, em casada, à obediência ao seu marido. Então, nesses votos particulares, se ela fizesse algum voto de abstinência e que interferisse na vida doméstica, conjugal, ou quando solteira na vida do lar, se o marido e o pai concordassem com o voto, ela poderia seguir. Do contrário, não, porque a mulher ela é, tinha uma submissão no, ao seu pai, ao seu cônjuge, e no sentido de que ela não respondia por si só, né? Ela estava atrelada a essa responsabilidade. Vale frisar que os outros eram submetidos também ao sacerdote, dentro do critério do que era votado, o que tipo de oferta seria dado, etc e tal, né? Votos mais sérios, como votos, por exemplo, de escravidão, em que a pessoa era escravo e aí ele decidia, por exemplo, não ser liberto e viver eternamente como servo na casa de seu senhor, eram votos mais sérios e sempre teria que ter aquela anuência sacerdotal e a observação de quem regia o magistrado as regras sociais do período, né? Lembrando que naquele período as leis elas tinham uma ligação muito forte com a teofania, com a ligação espiritual, né? Não era simplesmente como nos dias de hoje, uma formação só social ou jurídica. A bem da verdade é que as leis, de uma maneira geral, elas têm três escopos de observação: religioso, social e jurídico. Mas é uma mescla de um pouco de tudo, né? A gente sabe que o Iuris, ele tem essas vertentes. Números 1 até o 4, a gente vai ver um censo que Moisés fez. Deus manda Moisés levantar esse censo para a congregação. E essa contagem era muito importante, principalmente se a gente pensar na questão da guerra. Precisava saber quantos homens hábeis existiam para, por exemplo, entrar numa guerra. E os levitas não eram contados, tá bom? Os levitas, eles eram como primícias do Senhor, a função deles eram totalmente sacerdotal e eles não eram contados nesse senso. Além dos levitas, que tinham essa função sacerdotal,
Deus ele estabeleceu a separação de algumas tribos, como os coatitas, os gesonitas e os meraris, que ajudariam na manutenção do tabernáculo e do templo. Os coatitas, por exemplo, eles tinham que carregar as cortinas para o tabernáculo, as, as tendas, visto os levitas não terem essa responsabilidade. Penso que talvez a quantidade deles fosse pequena, ou o trabalho deles no preparo dos sacrifícios e ofertas, oblações, impossibilitasse esse encargo, né? Lembrando que um tabernáculo ele carregado precisaria de uma mão de força, obra bruta, mais resistente para esse serviço. Os coatitas eles ficavam na responsabilidade de tirar o véu e cobrir a arca, tirar o véu do tabernáculo e cobrir a arca. E as meraris, a responsabilidade de carregar as tábuas dos tabernáculos. Isso são apenas pequenos exemplos do que cabia a cada um, né? A gente tem que pensar que um tabernáculo, principalmente o tabernáculo em movimento, ele tem toda uma logística, não só de maquinário e força física, no sentido espiritual de pessoas que fariam os sacrifícios, mas a manutenção, né? A manutenção, o carregamento, o cuidado, a proteção da, do, de tudo aquilo que envolvia as coisas santas consagradas ao Senhor, né? Lá na frente a gente vai ver um episódio bem triste dos filhos de Arão, quando no zelo, no cuidado, né, com as coisas de Deus, eles são consumidos. Finéas, por exemplo. Mas aí é algo para a gente conjecturar mais adiante. É interessante porque esses estudos a gente está seguindo na linha cronológica do que foi feita a Bíblia, mas a gente sabe que vez por outra volta, né? Essa passagem não está em Deuteronômio, já foi no início do Pentateuco, mas vez por outra a gente fala dessas coisas, porque é importante frisar, lembrar. Homens do passado, mesmo com zelo com as coisas de Deus, existiam para eles, a depender da função que eles exerciam, da tribo que eles estavam, o cuidado, né? Porque aos levitas cabia praticamente tudo. E essa parte cerimonial de expiação era totalmente restrita a eles, né? Estrita, melhor falando. E também porque, assim não dizer restrita. Quem quiser comentar, fica à vontade. Se você quiser me apoiar e não é inscrito, inscreva-se no meu canal e compartilhe com alguém que você sabe que gosta desse conteúdo cristão. Meu objetivo é crescer na plataforma. Tem rios diários que eu faço shorts sobre o estudo bíblico, um manancial, um devocional diário. Mas esses estudos caem sempre, estudos mais aprofundados aos domingos, e eu quero muito crescer. Não que o canal em si seja só enfoque religioso, mas tem essa parte, e eu quero muito crescer nesse sentido, né? De poder compartilhar fé e quem sabe assim também eu consigo uma parceria cristã. Obrigada, até a próxima, graça e paz. Bom dia.